Alô, meu querido, fala minha querida, olha só, vamos começar um bloco novo com um conteúdo também interessante, que é a parte das chamadas toxicofilias. Doutor, quando a gente estuda a parte de toxicologia forense, a toxicologia forense, ou chamada de toxicologia médico-legal, ela, na verdade, quando você pega nos livros de medicina legal, eu vou utilizar com você a referência do Genival Veloso França. Mas a toxicologia forense, ela é uma área absolutamente ampla, que se divide em muitas e muitas áreas. Pedro, como assim? Cara, a toxicologia forense, só para você ter ideia, estuda, por exemplo, intoxicação provocada por metais pesados, intoxicação promovida por gases voláteis, intoxicação também promovida por compostos químicos derivados de exposição ocupacional ou laborativa, e por aí vai. Então aqui, a toxicologia médico-legal é uma área absolutamente ampla. Na verdade, ela é uma disciplina autônoma, doutor. Mas, qual que é o interessante aqui para você dentro da medicina legal? Os livros, eles vêm trazendo as chamadas toxicofilias, tudo bem? Então você vai estudar dentro das toxicofilias, especificamente as chamadas drogas de cunho ilícito, que a portaria 344 de 98 da Anvisa estabeleceu como sendo droga de caráter ilícito. Tudo bem? Então aqui, o ponto de vista pericial que você vai ter que ter vai ser a análise médica do instituto. Eu vou trazer para você alguns conceitos de farmacologia e de toxicologia, tá? Mas aqui você vai ter que se ater justamente aos principais pontos que eu coloquei para você no quadro e nós vamos saber diferenciar os efeitos das principais tipos de tóxicos quando levantado em prova. Lembrando, doutor, que os exames de embriaguez, você só vai estudar álcool propriamente dito se vier expresso no seu edital. Se não vier expresso, você não precisa estudar. Aqui nós vamos falar das chamadas toxicofilias, que é um dos elementos estudados pela toxicologia médico-legal. Tudo bem? Vamos falar então das chamadas toxicofilias. Pedro, o que é toxicofilia? Doutor, toxicofilia, filia vem de afinidade, tóxico vem de afinidade por substâncias tóxicas. Olha como que é definido pela doutrina médico-legal e pelos documentos de cunho internacional a chamada toxicofilia. Trata-se de um estado de intoxicação crônica ou periódica em que é nocivo tanto para o indivíduo quanto para a sociedade, produzido pelo uso repetido de substâncias que tenham natureza sintética ou natural mesmo. Tudo bem? Então, toda vez que houver o uso repetido de uma substância, lembrando, natural ou sintética, repetido provocando danos individuais e à sociedade, isso é uma toxicofilia. Tudo bem? E aí você vai dizer, Pedro, mas qual é o conceito propriamente dito de tóxico? Cara, quando você pega alguns conceitos trazidos pela toxicologia forense, você, por exemplo, estuda o que é um tóxico, o que é um veneno. Olha que interessante. O que é um agente tóxico e o que é um veneno? Primeiro, são coisas diferentes, só para a gente começar a falar. Tóxico, ou na verdade toxicidade, olha que interessante o conceito. Toxicidade é a capacidade inerente que determinada substância química tem de produzir um dano ao sistema biológico. Então a toxicologia, ela estuda uma interação entre o sistema biológico e determinadas substâncias químicas. Então a interação estudada pelo sistema biológico e o sistema químico e uma substância química, quando se estuda os efeitos tóxicos dessa interação, nós estamos diante da toxicologia. Quando nós estudamos os efeitos benéficos da interação sistema biológico e substância química, nós estamos na farmacologia. Percebeu por que a toxicologia ela é tão ampla? Então, quando eu trabalho com essa substância, com esse sistema biológico interagindo com a substância química, gerando um efeito tóxico, fala-se em toxicidade. O que é toxicidade? Capacidade inerente daquela substância de produzir um dano no sistema biológico. Portanto, um tóxico é toda substância que tem capacidade inerente de produzir um dano. Só que, doutor, lembra que a diferença entre o bom, na verdade, o natural e o tóxico é a dose? Doutor, até a água demais mata, por exemplo, por hiperidrose. Percebeu? Então, tóxico é todo agente químico que tem capacidade de produzir um dano. Enquanto veneno, a nomenclatura envenenamento é muito mais utilizada na toxicologia forense como produtos derivados de animais. Tudo bem? Animais que têm veneno e que têm capacidade de inocular é chamado de animal peçonhento. Enquanto o animal que tem veneno e não tem capacidade de inocular, ele é venenoso, que é o que acontece, por exemplo, com o sapo. O sapo, ele é venenoso, enquanto a cobra é peçonhenta. Percebeu? Então existe diferença entre essas análises a serem feitas. Pronto.
Caracterizamos as chamadas toxicofilias dentro desse estado de intoxicação trazido pela doutrina médico-legista. Agora, nós vamos começar a falar especificamente sobre vários grupamentos de drogas ilícitas. Eu vou começar com você falando um pouquinho a respeito da maconha. E doutor, para nós falarmos de maconha, a gente tem que falar nomenclaturas sinônimas, não é verdade? Marihuana, haxixe, a própria erva do diabo e por aí vai uma série de nomenclaturas que eu coloquei no seu material. A maconha é uma droga ilícita natural, derivada de uma plantinha chamada cannabis sativa. Isso também você sabe. Pedro, mas e o haxixe, doutor? Só para você ter ideia, aqui do ponto de vista mais técnico da coisa, o haxixe nada mais é do que os canabinoides, é um grupamento específico de canabinoides do tipo delta-THC, tudo bem? Esses canabinoides, eles são muito mais concentrados na resina produzida pela planta. Então, haxixe nada mais é do que uma maconha mais concentrada. Só para você ter ideia, a concentração, o princípio ativo da maconha, eu não sei se você sabia, mas são os chamados THCs, os tetrahidrocannabinoides, tá? Esses THCs, eles são muito mais concentrados, tudo bem, na resina, com concentração de 25 a 40% de tetraidrocannabinoides. Enquanto na maconha propriamente dita, nas folhas, por exemplo, da maconha, você encontra um teor muito mais reduzido, de 10 a 12%. Percebeu como que isso é diferente na sua prova? Você tem que saber algumas características da planta nesse sentido. Aí, o que se indaga dentro da medicina legal? Doutor, intoxicação aguda por maconha é muito raro. Pedro, por quê? Porque ela não causa tolerância e dependência e, consequentemente, não gera síndrome da abstinência. Não há que se falar em abstinência em regra em maconha, a não ser aqueles usuários crônicos de altas quantidades. Estes podem apresentar sintomas mais brandos a moderados. Aí tudo bem. Então, tolerância e dependência. Pedro, mas o que é tolerância e o que é dependência? Tolerância é a capacidade de você adquirir aquela coisa química. Por exemplo, eu vou citar para você tipicamente como acontece com alguns medicamentos. Dipirona. Ah, Pedro, eu comecei tomando quando era pequenininho 300 miligramas de dipirona, depois eu tive que passar para 500 miligramas, hoje eu já tomo tablet de 1 grama de dipirona, porque não adianta, não faz efeito em mim. Pronto, você se tornou tolerante. Por quê? Você induziu o seu organismo a produzir mais enzimas que metabolizam dipirona. Então você se tornou mais tolerante. O nome disso, eu não vou nem entrar na farmacologia, mas é tolerância farmacocinética. Tudo bem? Nem vamos trabalhar muito, só lembra que tolerância é você aguentar mais, digamos assim. E dependência? Dependência é um estado em que, se você não ter contato com aquela substância química, você acaba desenvolvendo alguns sintomas indesejáveis. Isso é a chamada dependência, tá? Então, em regra, não há que se falar em tolerância e dependência dentro da maconha, não gerando crise de abstinência. Lembrando que hoje já foi permitido em alguns países o uso da maconha como sendo de uso médico, como acontece, por exemplo, com a questão do glaucoma, como acontece com alguns pacientes com câncer terminal, justamente pela sintomatologia. E, doutor, para a gente falar de maconha, eu tenho que falar de sintomatologia e mecanismo de ação. Olha que interessante. Quais são os sintomas principais da maconha? Doutor, você conhece muito bem. Pedro, eu nunca fumei maconha, mas certamente você tem um amigo que fez, né? Pedro, eu sou da Humanas, eu sou da Biológicas, eu conheço a parada. Pois é, nesse caso, os sintomas você sabe muito bem. Olhar distante, lentidão de pensamento, não processamento de memória, muita tranquilidade, olhos hiperêmicos com vasos mais dilatados, depois dá a tal da larica, não dá uma fome do diabo? Pois é, cara. Então, prostração, falta de orientação no tempo e no espaço e, em alguns casos mais específicos, agressividade, pode ser desenvolvido no caso do uso da maconha. Tudo bem? Então, por que esses sintomas eles são predominantemente, Pedro, sintomas mais tranquilos? Por quê? Por causa do mecanismo de ação. Doutor, pasme. O nosso corpo, naturalmente, tem receptores canabinoides. Olha que interessante, Pedro. Então, nós produzimos endogenamente canabinoides?
Sim, nós temos canabinoides endógenos, doutor. Então hoje a gente já se tem a descoberta de que algumas regiões do nosso encéfalo, notadamente região da amígdala, região do hipocampo, região da mais mesolímbica próxima ao tálamo, nestas situações, essas regiões elas predominam alguns receptores canabinoides naturais. Então, o que esse receptor canabinoide faz? E o mecanismo de ação a gente estuda, né? Trata-se, o receptor canabinoide é um receptor acoplado à proteína G. Pedro, o que isso significa? Significa que haverá redução da atividade de uma enzima chamada adenilato ciclase. Consequentemente, haverá uma redução da atividade celular no sistema nervoso central. Pronto. É claro que eu não vou entrar no mecanismo bioquímico com você aqui. Medicina legal não estuda bioquímica, tá? Pelo menos desse ponto de vista. Se fosse farmacologia ou toxicologia, eu traria todo o mecanismo aqui, mas não é de interesse para nós agora. Você só vai dizer que o mecanismo ativa uma proteína chamada proteína G inibitória. Por quê? Porque ela reduz a atividade de uma enzima chamada adenilato ciclase e a adenilato ciclase deixa de produzir intermediários bioquímicos, fazendo com que a célula fique mais tranquilizada no sentido de menos ativa, menos sensibilizada. Tudo bem? Resumindo, é isso que você vai dizer. E os efeitos, doutor? Aqui eu coloquei só nessa parte os efeitos, porque os efeitos provenientes de várias drogas ilícitas que nós veremos aqui são muito parecidos, entre 12 a 8, na verdade de 2 a 8 a 2 a 12 horas. É mais ou menos isso. LSD é mais ou menos esse prazo, a questão do êxtase também é mais ou menos esse prazo, a questão da maconha é esse prazo. Então é basicamente um prazo entre metade ali do dia para menos, de 12 horas para menos ali. Tá? Esses são os efeitos que a gente tem em se tratando de maconha. Tudo bem? Do ponto de vista médico-legal, falamos bastante coisa. Agora, permita-me avançar para os derivados morfínicos, doutor. Olha só, a morfina propriamente dita, na verdade, quando a gente estuda morfina, nós temos que estudar o ópio. E o ópio, ele deriva de uma plantinha chamada Papaver soniferum. E isso é importante que você saiba. Então, Papaver soniferum é o nome de uma plantinha que dá origem ao ópio, que a gente chama também de papoula. Já ouviu falar? Papoula ópio ou Papaver soniferum, aqui a gente está trabalhando com a mesma situação. Os derivados morfínicos, doutor, quando a gente trabalha com opioide e opiáceo, qual que é a diferença, Pedro? Opiáceo necessariamente é natural. Opioide pode ser semissintético ou sintético. Nós vamos ver, por exemplo, algumas situações, como por exemplo, a heroína. A heroína é um derivado morfínico, tudo bem, que foi adicionado um grupamento químico acetil, que aumenta a apolaridade da molécula. Que desgraça! Calma, vamos falar isso lá na frente, tá? Vamos ficar por enquanto na morfina. A morfina, doutor, é um alcaloide derivado do ópio, como você pode imaginar. Então, se ele é um alcaloide derivado do ópio, significa que ele é extraído justamente da papoula. E a atividade morfínica, basicamente nós vamos ver pelo mecanismo de ação, que ela trabalha também acentuando a atividade sensível do sistema nervoso central, promovendo aquilo que nós chamamos de analgesia. Tudo bem? Ou seja, ausência de detecção de sintomas da dor. Então os morfínicos, você tem que tomar cuidado, eles são muito bons analgésicos, mas anestésicos não. Pedro, como é que funciona isso? Anestesia e analgesia. Analgesia tem a ver com dor, anestesia tem a ver com sentidos, todos. Tudo bem? Por exemplo, sevoflurano, enflurano, óxido nítrico. Nesse caso, na verdade, óxido nitroso, né? Que é o gás do riso, gás hilariante. Esses são anestésicos, são diferentes de analgésicos, tá? Então, além dele ser um alcaloide derivado do ópio, ele também está envolvido com sintomas de emagrecimento, palidez e apresenta tipicamente uma síndrome de abstinência. Tudo bem? Geralmente uma tríade, miose, o tal do delirium tremens e também, na verdade, uma situação de agonia muito profunda no sistema nervoso central, que se reflete para todo o corpo, tá? Então, esta é uma droga que causa, sim, no caso, a questão da abstinência. O uso indiscriminado tanto de morfina quanto derivados morfínicos, como, por exemplo, acontece com a oxicodona. Você já deve ter visto, por exemplo, lá no House, a tal da oxicodona, não é verdade? Pois é, um derivado morfínico. Mecanismo de ação, doutor.
Hoje, quando a gente trabalha com a morfina propriamente dita, a morfina, ela acaba sendo um dos derivados do ópio, cujo mecanismo de ação, nós temos vários mecanismos, na verdade, vários receptores. Aqui, eu trabalho principalmente com um tipo de receptor, que é o receptor mi-opioide. O receptor mi-opioide é um receptor localizado também em vários tipos de células neuronais, cuja estimulação promove a hiperpolarização celular, ou seja, a célula ela fica com um potencial mais negativo, dificultando a liberação do impulso elétrico. É por isso que, notadamente em neurônios ligados à dor, você consegue encontrar, por exemplo, receptores mi-opioides. Portanto, a célula fica muito menos ativa, ela deixa de sentir, deixa de captar a dor. Tudo bem? É isso que a morfina ela vai fazer. A morfina, doutor, quando ela causa essa questão, principalmente de derivados morfínicos, quando ela causa a tal da adicção, ou seja, a compulsão, o uso compulsivo pelo uso da droga, a morfina é uma das mais terríveis drogas para se trabalhar, justamente pelo prazer que ela faz sentir, ok? Isso é importante que se diga também. É claro, ponto de vista médico legal aqui. Heroína, vamos falar então um pouquinho a respeito da heroína. Você sabia que a morfina e a heroína elas são análogas? Olha que interessante, a morfina ela tem uma molécula química. Essa molécula química ela deve ser acetilada, tudo bem, pelo nosso fígado, gerando monoacetilmorfina. Então perceba, nós temos a morfina e ela recebe um grupo acetil. Eu não sei se você se lembra lá das suas aulas de química, mas um grupamento acetil basicamente é um grupamento CH3, CH2 e ligação, não é? Então você tem um grupamento CH3, CH2 e uma valência aqui para ser ligada, por exemplo, em um radical. Então nesse caso, quando eu pego o grupamento acetil, esse grupo, ele, como você percebe, ele é um hidrocarboneto, portanto dotado de apolaridade. Ou seja, ele aumenta a apolaridade da morfina, esse grupamento químico. Por isso que a morfina, quando ela se transforma em monoacetilmorfina, ela recebe um grupamento acetil e fica muito mais apolar. Quando ela fica muito mais apolar, ela tem uma tendência muito melhor de migrar para o sistema nervoso central. Ela passa muito bem barreira porque ela fica apolar. Lembra que a membrana plasmática da célula ela é apolar, anfipática, aí que você estuda? Pois é. Então, quando eu trabalho justamente com essa molécula, estamos diante do monoacetilmorfina, que é o princípio ativo da morfina. Agora, a heroína não. Doutor, a heroína é a diacetilmorfina. Se a monoacetilmorfina já é potente, você imaginou ter dois grupamentos desse? Diacetilmorfina? Doutor, a heroína é um derivado morfínico cerca de 5 a 20 vezes mais potente do que a morfina. Imagina se não é gostoso usar a heroína. Cara, dizem que a situação seria notadamente de flutuação. Você não sente a pressão dos seus pés apertando o chão. Imagina? Então a heroína, a primeira coisa que você tem que saber é que é uma droga sintética, tudo bem, chamada diacetilmorfina, cuja ação principal se dá em receptores mi-opioides localizados no sistema nervoso central e trata-se de uma droga de 5 a 20 vezes mais potente que a morfina, cuja principal via de administração é a via intravenosa. Tudo bem? A morfina, geralmente via oral, pode ser também via intravenosa. Agora, a heroína, ela é notadamente um pó branco em que você geralmente aquece um pouco, ela tende a ficar no estado mais líquido e você injeta. Então, a principal via de administração da heroína acaba por ser a via intravenosa. Então, com sintomas muito relaxantes, potencializando os sintomas que a gente pega ali da morfina. Tudo bem? Belezinha. Agora vamos falar da cocaína e do crack. Pedro, por que cocaína e crack você colocou no material separado e aqui você colocou junto? Doutor, o crack nada mais é do que um derivado mais concentrado da cocaína. Por isso que ficou um pouco mais fácil para você entender. Quando você pega, por exemplo, uma plantinha chamada Erythrochelum coca, essa plantinha chamada Erythrochelum coca, doutor, basicamente essa planta ela tem capacidade, principalmente nas suas folhas, de, quando maceradas na presença de solventes orgânicos, como por exemplo querosene, gasolina, octano, hexano e outros mais aí também, quando você pega as folhas da coca e extrai o que tem dentro desta folha, você percebe que é formado um precipitado branco, um pó branco,
que depois você vai chamar posteriormente de coca base, tudo bem? Esta coca base, ela pode ser produzida, ela pode na verdade originar outros produtos, como por exemplo pela adição de bicarbonato de sódio, nesta pasta base, que é o cloridrato de cocaína, você consegue com a adição de bicarbonato produzir o crack. Então o crack, ele nada mais, tudo bem? Por isso que o mecanismo de ação dos dois é o mesmo, isso é importante citar também. Então trata-se de um alcaloide natural, notadamente que afeta o humor. Só que, doutor, o crack e a cocaína são drogas pesadas. Pedro, por quê? Porque tanto a cocaína quanto